Gravando. Opa, boa noite, gente. Aqui de novo os Viajantes na Larica, com mais uma livezinha nossa. Não é live, é uma gravação, né? Não tá ao vivo, mas a gente tá aqui com o Flávio. Dá um tchau aí, Flávio. O Chiru, que já é nosso convidado habitual aqui. A Simone. Simone, dá um tchauzinho. E a Andréia. O nosso assunto de hoje é baseado numa pergunta que eu fiz na nossa última gravação ao Chiru, que também está aqui. E a pergunta era: no Sul, a gente sabe que tem uma galera, uma migração forte, uma colonização forte, a gente pode chamar assim, de alemães e italianos. Eu perguntei para o Chiru se ele, ao longo da vida dele, por ter sofrido algum preconceito, lá na região onde ele mora, que ele é da região sul, é devido a essa importação que nós tivemos da Alemanha e da Itália. Ou seja, muitos imigrantes italianos e alemães vieram para o sul do Brasil. A pergunta é, eles trouxeram esse ranço, essa prática de hegemonia, de eugenia e de preconceito? Isso tem fundamento? Não tem? E como o Chiru mora na região, o que ele acha disso? Vamos lá, Chiru, responde pra gente. Um grande abraço a todos, mais uma vez, nosso debate aí. Eu não tenho dúvida, Lúcio, de que essa situação ocorre, tá? Eu não sei se isso é uma coisa, né, que se criou ou se realmente é cultural isso que eles trouxeram da Europa, principalmente o italiano e o alemão, né? Nós temos outras nacionalidades aqui no Sul, como o próprio polonês, o japonês também, nós temos aqui austríacos, que está ali do lado da Alemanha, que são muito... Mas eu acho que essa questão do italiano e do alemão, inconscientemente, eles se acham, sim, superior a outras etnias que a gente tem aqui no Sul. Eu moro hoje numa região onde predominantemente é alemão, e muito italiano também, que é o Vale do Itajaí, né? E a cidade de Brusque, especificamente, tem muito alemão, mas do lado de Brusque tem Botuverá, que é italiano, por exemplo, porque se você pegar, assim, tem um livro de uma professora da FURB aqui em Blumenau, que é uma da maior universidade aqui da região, que se chama Geografia da Esperança. Os alemães, eles chegam antes do que os italianos. Então, eles pegam os melhores lugares para colonizar. O italiano chega depois, e o italiano vai ter que subir as montanhas para regiões mais distantes. Então, pega ainda relevos mais acidentados. E é um povo que chega aqui praticamente sem nada, ganha algumas ferramentas, vem iludido por alguns mercadores de terras do Brasil e da Europa. E mesmo assim, com esse sofrimento todo, esse povo ele não tem a consciência de que ele é um ser igual aos demais. A exemplo, a descendentes de negros, nós temos aqui, se você pegar na minha região aqui, Ilhota, que fica na BR-470, e a outra rodovia no lado de lá de Brusque, perto da Florianópolis, que vai para Nova Trento, São João Batista. São dois lugares onde nós tivemos usinas de açúcar no passado, há um tempo atrás. E você sabe que usina de açúcar era tocado a cana a escravos. Sim. Né? Então, nessa região aqui, nós tivemos escravos. Então, esse italiano e esse alemão, eles acham que eles eram donos desses escravos, e eu acho que ficou por aí. Eles acham que até hoje eles são superiores a esses trabalhadores dessas usinas, e acabaram fundando algumas empresas e tudo mais. E a tua pergunta, resumindo, eu acho sim que vem muito da cultura europeia, essa questão de se achar superior. E o preconceito é muito grande mesmo. Hoje nem tanto mais, tá? Porque eu não sei se por vergonha de querer expor esse preconceito, mas se você pegar pessoas mais velhas, ou mais velhas que eu digo assim, acima de 60 anos, elas são extremamente preconceituosas
com quem não é do local. Tá? Então, existe sim. Eu tenho um tio meu que ele veio para Brusque na década de 80, 86, e ele era negro. Tá? Eu já sou um pouquinho mais café com leite, não sou tão escurinho, né? Mas eu morei em Caxias do Sul também, que é uma cidade predominante. Eu fui seminarista em Caxias do Sul, uma cidade italiana. Lá em Caxias, se você fala 10 palavras em português, 5 delas metem um italiano no meio. Tá? E lá em Caxias do Sul, quando eu estava no seminário, eu era chamado de negro pelos outros moradores que eram predominantemente do Rio Grande do Sul. Então, tem a ver, sim. Eu acho que essa questão do preconceito, do racismo, né, ela é muito forte. Apesar que temos algumas cidades aqui no litoral, Itajaí está do ladinho de Brusque, uma cidade de negros, açorianos. Florianópolis tem muito negro açoriano, Tijucas, né? Dizem as más línguas que o cônsul Carlos Renault, que é um alemão austríaco, que é fundador da cidade de Brusque, onde eu moro, ele não ficou em Tijucas, e o navio dele veio um pouquinho mais para frente, partindo de Florianópolis para cá, do Desterro, na época nem era Florianópolis, né? Ele não chega em Tijucas porque era habitado por muitos negros, e ele resolve vir para um outro local, aonde tinha uma cidade mais vazia para ele poder povoar. É complicado, né? Uma situação dessa. Parece uma necessidade do ser humano, uma necessidade estranha de querer parecer superior inferiorizando o outro, né? É um negócio bem complicado. Poder, né? Exato. Bom, olha Poder, só. né? Agora a gente vai... Bom, Chiru, achei que a sua resposta foi perfeita. Na outra gravação, o Chiru até comenta sobre a origem do apelido dele, né? Que é Índio Velho, não é isso? Se eu estiver errado, me fale. Isso. E que traz toda uma carga de preconceito, inclusive com a etnia primitiva aqui do Brasil, né? Com a nosso povo original. Então, olha só, tem de tudo. Se você... Lúcio, me permita um pouquinho, como eu sou da área da história, a Revolução dos Farrapos, a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, né, ela tem uma batalha de traição, que é a Batalha de Porongos. Uma das últimas batalhas onde o capitão Bento Gonçalves, aquela história toda, o Pinheiro Machado, que eram os brancos estancieiros que lideravam a Revolução Farroupilha, eles fazem uma traição para botar os negros na fogueira. Uma das últimas batalhas, o que eles fazem na Batalha de Porão? Eles sabiam que o exército ia estar lá, eles colocam literalmente os negros como bucha de canhão. Eles colocam os negros à frente da batalha para que os negros morram todos, né, e eles fiquem na retaguarda. Para gastar a bala do inimigo, né? Para gastar bala na carne dos outros. É incrível, né? Se a gente fosse aprofundar em histórias assim, a gente fica aqui, né, direto. Mas, bom, o Chiru respondeu a pergunta dele, beleza. E ficou muito bem claro. Mas o tema da nossa live aqui, da nossa gravação, é o preconceito ainda existe, o racismo, o preconceito religioso, o preconceito de gênero, o preconceito está por aí. E nesse momento que a gente está hoje, a gente está andando para trás, a gente está dando marcha ré numa situação que estava mais bem encaminhada do que a gente estava pensando. Então temos a Simone aqui, que vai falar, a Andréia e o Flávio. Cada um vai falar a sua área. Eu queria dar uma palhinha aqui antes, uma coisa só um instante. É porque na foto da Simone provavelmente está aparecendo Patrick Castro, é porque ela está usando o computador de um amigo e por isso não aparece o nome dela ali, mas é a Simone, a gente tem certeza que é ela. Mas eu, como estou só de... Até que se prove o contrário. Até que se prove o contrário, é ela que está ali. Bom, eu vou falar uma coisa... Mas ela também pode, nesse momento, querer ser chamada de Patrick. De Patrick. Não, de Patrick não, escolhe outro nome. É isso aí. Patrick não pode não, 2 a gente não aguenta. Não, escolhe outro. Escolhe outro nome, por favor. Mas olha a lei do nome social, hein?
Olha aí. Exatamente. Não, Patrick não, pelo amor de Deus. Eu vou botar a minha fala rapidamente e vocês vão entender o porquê. Eu estou aqui só como mediador, mas eu vou jogar isso na baila para atiçar um pouquinho. Eu vou usar o meu exemplo como um exemplo que não foi. Por exemplo, eu não sou parado em blitz quando eu estou dirigindo. Eu vou falar a verdade verdadeira e a Érica, minha esposa, está aqui que não me deixa mentir. A única vez que eu fui parado numa blitz, a Érica estava do meu lado, a minha esposa. O guarda chegou na minha janela e me deu uma cantada. Dá para acreditar numa coisa dessa? Ou seja, você não é parado e quando te param, toma uma cantada. E aí você fica sem saber o que fazer quando você toma uma cantada do guarda. E aí eu apertei a mão da Érica que estava aqui do meu lado. Aí eu olhei para a cara dela, sabe aquele olhar? O que eu faço? Eu só falei assim, sabe? Dá aquela, valeu. Você não pode ser agressivo, você descortês, não pode ser nada. Eu fiquei assim, eu não posso fazer nada, porque eu guarda, né? Como é que eu ajo? Só para vocês terem uma ideia de como isso acontece, como isso está na sociedade, né? Eu não sou parado, as pessoas não me olham no mercado, sabe? Eu sou insuspeito, mas eu poderia estar fazendo alguma coisa. Por que eu sou insuspeito? Vamos lá. É o privilégio branco. É o privilégio branco, é exatamente isso. Eu tenho um episódio para contar com relação a essa situação. Olá a todos que estão aí. Eu sou professora, né, trabalho numa biblioteca da escola. E a gente é psicótico por comprar livro para as crianças, né, para a biblioteca, eu e minha colega. Trabalho em Araruama, interior do Rio, né, e moro no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro mesmo. Ao lado da minha casa tem umas lojas americanas. Chego eu, Black Friday, né, todos os livros com 50% de desconto. E aí eu fiquei horas olhando assim, ajoelhada no chão, pegando os livros, olhando, analisando. Comprei, sei lá, uns 15, 20 livros para as crianças. E, cara, só no final, eu estava olhando realmente, pegava uma porção de livro, levava para a mesa da lanchonete, olhava, aí devolvia uns, aí pegava outros. Fiquei, sei lá, umas 2 horas nessa função. E só no finalzinho da coisa, um guarda veio me abordar, né? Ficar perto de mim. E logo em seguida foi dia 20 de novembro, né? Dia da Consciência Negra. E, cara, no Dia da Consciência Negra eu também estava nas lojas americanas e ao meu lado estava um rapaz que estava escolhendo uma mochila, alguma coisa, e foi abordado pelo segurança negro, né? Assim, aí eu imediatamente me lembrei da última situação que eu havia dito, que realmente, em determinado momento, eu pensei, cara, tipo assim, pode parecer realmente que eu tô querendo roubar alguma coisa. Dane-se que estão achando, né? Porque, para mim, dane-se que estão achando. Mas eu sei que, para as pessoas negras, essa realidade não é assim. É bem parecido com essa situação do Lúcio aí. Simone, alguma coisa a acrescentar em relação a movimento feminista, empoderamento feminino? Quer falar alguma coisa? Cara, eu até fiquei pensando nisso, né, com a sua reação hoje, quando eu perguntei exatamente o tema, eu falei assim, eu só vou mediar, tipo assim, não briga comigo. Não, mas não sei, a mulher sofre preconceito, ela é menosprezada, né, em várias situações, em todos os meios, em todos os momentos, se sente ameaçada, né? Mas eu não sei se encaixa tanto nessa coisa do tema de hoje, sabe? Eu fiquei pensando mais no sentido de, sei lá, cara, anos 80, né? Todos nós aqui fomos criados com armação ilimitada, né? Que os principais, o núcleo principal era um casal, um trisal, né? Com 2 caras e uma mulher. Era uma criança adotada por 2 homens e estava tudo certo, entendeu? Não tinha, era outra mulher que tinha um caso com ET, namorava ET, a Zelda. Bom, então, na sua opinião, a gente andou para trás.
Com certeza. É isso. Certeza. Uma das perguntas da... Eu não sei não sei, né? Não sei. O racismo sempre esteve presente, falou muito bem. Mas eu acho que as pessoas... Não, o racismo eu acho que não mudou, né? Acho que continua a mesma coisa, assim. As pessoas talvez se segurem mais, talvez esteja mudando um pouco agora. Também mas acho. essa coisa, né? Eu acho que não tem muita diferença, não. Talvez as pessoas se segurem um pouco mais, se policiem, e isso é bom. Bom, eu acho que eles se seguravam até 2017. Então, aí é onde eu ia falar. Eu não sei se as pessoas sempre foram conservadoras, assim, do jeito que são agora, ou se elas estão agora tendo mais coragem de se mostrar. Sabe o que eu me lembro? Em relação ao conservadorismo. Eu me lembro que eu li uma reportagem sobre o gueto de Varsóvia, Polônia, né? E no âmbito da Segunda Guerra, e ele fala que era uma vizinhança normal, né? Era uma vizinhança tranquila, cortês, onde todos davam bom dia. Você imagina, interior da Europa, periferia. E quando veio a guerra, quando veio o nazismo, chacoalhando tudo, vizinho começou a estuprar vizinho. Sim. Vizinho começou a assassinar vizinho. Então a pergunta que se faz nessa reportagem que eu li é: onde estava esse ódio? Naquela vizinhança tão bacana que existia e que de repente você guardou aquele ódio pela sua vizinha? Porque ela é judia, porque ela é cigana, porque ela é alguma coisa. Não acredito que naquele momento da Segunda Guerra tivesse negro na Polônia por uma questão ali migratória, digamos assim. Mas de onde veio esse ódio contido? Eu me lembro, então me faz me lembrar disso. A gente estava indo bem, estava num caminho legal. Ainda tinha muito, mas estávamos num caminho de melhora. E aí, de repente, vem alguém e te dá as liberdades individuais, né? Isso. Assim, aí vem alguém e te dá um cheque e fala assim: pronto, destila o seu ódio que agora está liberado. Enquanto sociedade, nós vínhamos evoluindo com políticas públicas, né? Queiram ou não, meio que empurradas assim, porque não era muito aceito, sim, mas estava melhorando. Até que surgiu um monstro das sombras e deu liberdade e libertou esses demônios das pessoas. Isso. Agora você pode xingar o gay, agora você pode não sei o quê. Não sei, surgiu aí, né? E o que me estressa é que tudo baseado em lorota, vocês já perceberam isso? Porque assim, eu sou muito cartesiano, muito. Então, por exemplo, alguém vira para mim e fala assim: o negro não tem alma, como a Igreja Católica fez na época do colonialismo. Ah, é? Por que você acha isso? Você tem alguma prova disso? Como? Por que você está afirmando isso? Ou, a mulher é mais burra do que o homem, mulher não é inteligente. Ah, entendi, baseado no estudo de quem? Né? Eu sou conservador, mas eu estou no 3º casamento. Por aí. Ou então você pode, do mesmo jeito... Ou então você é conservador, mas você tem a segunda, né, ali, encostadinha. Cara, exatamente, tradicional família... E aí querem falar, de repente, de uma juventude que hoje em dia fala de poliamor com uma facilidade incrível e vive o poliamor. Entendeu? Sim. Que eu acho que é muito mais justo e digno do que você ter a filial, né? A matriz é filial. É as claras, né? Aí entra o machismo. As cartas estão na mesa. E aí entra o machismo. O homem, se ele tem uma amante, é socialmente aceito. Se a mulher tem uma amante, é uma piranha, vagabunda. Entendeu? Mãe degenerada. Entra na família. Entendeu? A parada é assim. Isso é um clássico. É a tradicional família brasileira, né? Mas o pai, mãe e amante. Não, se o homem não for pegador, né? Porra, é quase viado, né? Sim, ele vai ser taxado de qualquer coisa que não seja masculino ali. Se bem que agora tem uns movimentos bizarros. Vocês já ouviram falar no movimento masculinista. O movimento masculinista... Muita bizarrice. É muito bizarro. Porque ele diz que homem tem que se relacionar com homem. Mas é movimento de macho. Olha, entendeu? Tudo que for. É um negócio tudo que for bizarro. Considerado feminino é odiado por eles.
feminino. Por exemplo, qualquer coisa. o cara... Lembre, o feminino é odiado por eles. É o desespero pelo poder, claro, né, gente? Porque assim, não pode nem de forma alguma cogitar que o métier seja diferente. Cara, não se engane, tem gente nesse meio movimento no Brasil. maçonaria, né, que só aceita homem, meio uma coisa meio assim. A mulher na maçonaria é um bicho ali no cantinho. Né? E depois vocês procurem sobre isso que vocês vão ficar apavorados, como eu fiquei apavorado. Eu li uma matéria e fiquei apavorada também. Viu? É absurdo. Muito apavorada, porque assim, é um negócio absurdo, sabe? É justamente isso, é preferir... Aí eles dizem assim, nós não somos gays, nós nos relacionamos com homens porque o homem é superior, então... É exatamente isso. Não vale a pena se relacionar com uma mulher. É o horror a tudo que é feminino. É o horror a ao tudo trejeito feminino, a estética feminina. Isso. Que mundo chato que esse povo tá querendo. Aí eles usam aquelas barbas que vem até aqui embaixo, sabe? Umas coisas meio loucas, assim. Sinistro. Flávio, agora é contigo. Vou jogar bola no teu peito. Sobrou. Demorou, mas então. Sobrou. André tá na minha mira também. Segura. Show. Isso. Não faz muito assim não, pelo amor de Deus. Não. Andréia. Assim, show, isso, então. assim rola. Andréia está na minha mira. Mas foi você que falou em mira. Foi força do hábito. Mas, Flávio, você aqui é o único representante nitidamente da etnia, né, da negritude. E eu queria que você desse aqui a sua palavra. Do que você já teve que passar, enfrentar e qual é a sua visão? Então, a minha visão, né, é que sempre houve uma parcela da nossa sociedade que foi preconceituosa, né? Só que antes, né, essa parcela, ela não tinha a sua voz, né? Agora eles têm esses representantes. Então parece que houve uma regressão, mas na verdade, na minha opinião, o que está acontecendo é que agora, né, essas pessoas estão encontrando representantes e estão conseguindo destilar, colocar para fora todo o ódio, né, que eles sempre têm e eles sempre tiveram, né? Eu sempre sofri preconceito, né, desde adolescente, né? Quando criança eu não me lembro, não, né? Também sou parado em blitz, mas incrível que pareça, eu sou parado menos agora em blitz. Eu não sei se é porque agora eu estou envelhecendo, né? Nessa apareceu o cabelo branco, aí pode ser isso também, né? Mas fui parado em blitz, já fui seguido por segurança, mas felizmente eu nunca pude relatar assim algum caso grave de preconceito, grave que eu estou sentindo assim de ser abordado, ser preso, né? Mas sempre teve aquelas histórias, né? Principalmente com as famílias, né? Das namoradas, né? Que sempre percebe aquele olhar assim diferente, né? Nunca chegaram a me abordar, mas você percebe, né? Aquele olhar de canto assim, como quem diz, né? O que ele está fazendo aqui na nossa família, né? Mas nunca chegaram a me abordar assim pessoalmente, não. Agora, com relação à sociedade, né? Eu acho que realmente não houve uma regressão. Eu acho que se a gente for passar, né, como o Chiru falou, com relação às políticas públicas, até teve um avanço, né? Para quem não sabe, eu sou professor da UERJ, né? E a UERJ, ela tem uma reserva de 50% das suas vagas para alunos cotistas, né? Então, eu acho que essa foi uma das políticas públicas que mais, né, evoluiu, né, que permitiu, né, para que esse segmento da sociedade, né, negros, né, são negros, índios e de pessoal de baixa renda, né, possa chegar à universidade pública, né? Então eu acho que foi uma política pública de grande avanço, né? E como professor eu posso falar, né, que eles chegam na universidade, mas eles chegam com uma força de vontade muito grande, né, de completar o curso, tanto que, né, já tem estudos, né, que 85% dos alunos cotistas conseguem completar o curso, né? Então isso é uma prova de que essa política pública ela é importante e que ela está trazendo bons resultados, né? Ela está dando uma chance, né, de que nós negros antigamente não tínhamos de chegar a uma universidade, de hoje conseguir chegar, né? Então, com relação às políticas, eu acho que é a que teve o maior avanço. Fala, Simone. Não, eu estou com o Patrick aqui na minha frente, gente. Vocês imaginam o que ele deve estar fazendo. Então, eu vou fazer uma pergunta para o Flávio. Flávio, diz pra gente... Lúcio, fala aí. A política das cotas que o Flávio está falando, eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas que existiu e muito distorcida por esse atual governo,
por essa turma dele, Sim. que tenta, vamos dizer assim, deslegitimar essa situação. Então, eu acho que essa questão das cotas ela tem que ser mais explorada, mais explicada, para que o Miguel Arroyo, que é um educador espanhol que mora em Minas há muito tempo, foi secretário de Minas Gerais, de Belo Horizonte, ele sempre fala que nós temos uma dívida histórica com o povo negro, do país. Então, isso é o mínimo que se faz. A questão das cotas, aqueles exemplos que se dá, assim, ó, se todos partissem da mesma linha, né, de partida, tudo bem, mas não existe isso. O cara que mora lá na favela, ele não tem o mesmo privilégio do branco de não ser parado na blitz, como o Lúcio falou lá no começo. Então, é isso que as pessoas não conseguem entender. Aquele cara que nasceu, por mais que você não seja, vamos dizer assim, racista, no sentido de preconceituoso, mas você tem aquele privilégio de ter nascido branco. Isso já é por si um privilégio. E o negro não. Aquele carente, aquele outro, ele tem N dificuldades. Por isso as cotas são tão importantes. Você não via negros em universidades, em hospitais, sendo médicos ou coisa do gênero, como a gente está vendo nas últimas décadas. Então, eu acho que a questão das cotas ela é primordial, mas tem que continuar batendo, até que, pelo menos numa parte da população, isso entre na cabeça deles, que isso não é favorecimento ao negro, não é favorecimento. Isso é uma questão de dar oportunidade para todos. Esses idiotas falam muito que é racismo ao contrário. Esse privilégio, ele não é exclusivamente de cor, ele é econômico também. Porque, assim, né, meus antepassados já tinham a propriedade deles, né, e os antepassados do Flavinho não tinham, né. Isso é algo também que soma, né, historicamente, isso tudo. Eu queria colocar uma coisa aqui. Eu, inicialmente, lá atrás, graças a Deus, eu sou uma pessoa mutável. Eu vou sempre mudando meus conceitos e aprimorando. Eu vou dizer para vocês que é importante a gente debater e sempre se colocar, porque eu inicialmente, eu era contra as cotas. Eu não entendia as cotas. Eu precisei que me explicasse, eu precisei ler para mudar de ideia, para falar assim, não, cara, isso é uma coisa muito boa. E isso não é privilégio que a gente está, pelo contrário, a gente está se ajudando enquanto sociedade, entendeu? Porque não dá para você pensar que você cresce e cresce, e o outro não. Você tem que levar isso aqui, porque senão você cria um espaço enorme entre as camadas sociais, vamos dizer assim. O professor de história, por favor, me corrija. E só traz prejuízo a todos. Então, as cotas, elas são essenciais para a sociedade, se ela quiser se aprimorar. Eu só estou aqui professor hoje, há quase 30 anos, no magistério, graças ao artigo 170, tá? Porque eu sou uma pessoa oriunda de uma família simples, que eu não tinha condições de pagar uma faculdade. Eu terminei o meu ensino médio no seminário. Eu fui para o seminário porque eu sabia que lá eu ia ter a possibilidade de estudar e concluir o ensino médio. A faculdade, os primeiros 6 meses, eu fiquei devendo. Aí o artigo 170, que não importa, não era Lula, não era PT, não era a esquerda que era governo no país. Né? Acho que na minha época era Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco. Mas como são importantes as ações sociais do que você está falando aí, né? Desculpa, mas o que é o artigo 170? O artigo 170 é uma lei de bolsa de estudo, como tem hoje esses vários programas ProUni, SISU, FIES, né? É um dos mais antigos, o artigo 170. Eu acho que eu lembro disso mais ou menos. O governo pagava a sua mensalidade nas escolas particulares. Era algo assim. Naquele momento, eu ia pedir para o Flávio falar exatamente o que o Chiru acabou complementando, da importância das cotas, porque muita gente acha que a cota é o racismo ao contrário. Não, você está sendo racista contra os brancos, fazendo a cota para negros. Gente, a gente tem que só que nivelar. A gente só quer nivelar. Um dia a cota acaba. Quando? Quando tiver igualdade dentro das universidades,
das empresas, dos serviços públicos, aí a cota perde sentido, quando tiver essa igualdade. Mas, por enquanto, não dá para não ser com cota. Andréia, agora vamos fazer a pergunta para você. Qual é o seu preconceito? Qual é? O seu sofrimento preconceitual. Inventei agora. Onde ele está? Então, como eu falei, eu sou uma pessoa mutável, graças a Deus. E hoje em dia, eu vivo um relacionamento homoafetivo, mas eu levei 50 anos para entender o que acontecia comigo, né, assim, que eu iniciava relacionamentos heteronormativos e nunca não me sentia completa, não era uma coisa para mim legal, eu sempre saía em sofrimento, né? E aí, de repente, a vida me trouxe essa realidade e foi onde eu me encontrei, entendeu? Então, aí eu comecei a lidar com essa nova realidade, porque até então eu só tinha privilégio, eu nasci branca, né? Não nasci numa família, apesar do meu pai ter vindo mais lá de baixo, era um cara que era filho de caseiro, tinha passado fome, aquelas coisas todas, mas ele lutou e ele deu uma vida muito boa para os 3 filhos dele, né? Então eu estudei uma parte em colégio público, mas outra parte eu estudei em colégio particular. Eu não sabia o que era sofrer preconceito, né? O máximo que eu conseguia, que eu poderia dizer assim, que eu passei, foi quando eu engordei, e que aí, sim, eu passei a ser um pouco, não sei se a palavra é assediada pela obesidade, entendeu? De tipo, estar numa trilha de... tô numa trilha, fazendo uma trilha em Ubatuba, aí passa um cara e fala assim, alto assim, olha lá a gordona fazendo trilha. É um negócio que te choca, porque você passa a ser apontada, entendeu? Mas eu sabia, eu acho que por eu não ter passado a vida tendo que lutar contra isso, eu tenho uma autoestima, assim, extremamente forte, né? Aquilo, na mesma hora, o cara tava bêbado, eu tô fazendo trilha, tu tá aí manguaçando, valeu, cada um faz aquilo que quer, e aí vai em frente, né? Mas eu não sei se você passar a vida toda tendo que lutar para ser você, só para ser você, entendeu? Se isso não vai te diminuindo, corroendo por dentro. Porque, sabe, é muito difícil, eu acho que, pelo menos eu acredito que seja, muito difícil você passar a vida inteira numa batalha. Então, assim, hoje em dia, eu percebo a necessidade de se colocar, entendeu? Outra coisa que eu passei a assumir foi minha religião. Eu sou umbandista, também é complicado. Eu trabalho, por exemplo, no serviço público. O serviço público é lotado de evangélicos, né? E aí você tem que se colocar mesmo, assim. Mas nesse ponto, eu posso até falar que eu também sou privilegiada, porque até então eu ainda não sofri nenhum tipo de ataque, entendeu? Pelo contrário, as pessoas me respeitam bastante, assim, a minha opção, e eu vou com as minhas guias quando tem que ir, sim, e vamos em frente. Então, essa eu quis participar, porque realmente eu estou vivendo um momento que, para mim, é importante falar disso. Mais uma vez, aí a minha pergunta aqui no Brasil existe entre os ditados escrotos que existem no Brasil, existe um assim, preto quando tem dinheiro, quando fica rico vira branco. O que eu acho que isso quer dizer? Você consegue um lugar de privilégio através do financeiro, digamos assim. Esse lugar de privilégio não foi alcançado com o nascimento, como o Chiru falou ali, o nascer branco, mas ele alcança com o financeiro. Será, André, que você sofre menos por você ter o privilégio, por exemplo, eu sou branca, mas se eu fosse negra e umbandista, ia pintar... Aí ia ser muito pior. Muito pior, com né? Com certeza ia ser muito pior. Porque você ia ser aquela
E assim, eu tomei tanta consciência da coisa que eu vou falar para você. Eu sou a chefe do departamento de RH. As pessoas não vão se meter com você. Não vão se meter com você. Sim. E as 3 pessoas que trabalham comigo são negras. E eu acho isso incrível, né? Aí, assim, é difícil. Aí um deles, que é o meu colega, ele é muito sacana, sabe? Assim, muito brincalhão. E aí ele começou a me botar apelidos, né? Mas aí a primeira coisa que ele me chamou foi de Sinhazinha. Ó, a Sinhazinha chegou aí, porque assim, e isso incomoda, no dia eu ri, mas eu falei assim, cara, mas isso me incomoda um pouco, né? Pelo fato de que eles nunca tiveram a chance de ser chefes. Inclusive, uma delas, que eu acho que está há muito tempo comigo, eu cheguei a oferecer, assim, você quer trocar comigo? Porque eu já tinha incorporado. Eu falei, você quer trocar? E aí ela falou assim, não tem condições de assumir essa chefia. Eu falei, por que não? Ela falou assim, não, muita coisa na minha vida. Muita coisa, 2 filhos, e isso e aquilo, e eu não vou poder ser chefe. Aí isso também é uma coisa que te traz, assim, o privilégio, né? Porque eu pude optar. Eu não sei se ela não pôde optar, entendeu? Eu fico pensando. Eu pude optar em não ter filhos. Foi uma opção minha. E isso é um privilégio. Sim, é um privilégio. Porque você, para assumir uma chefia, você tem que estar lá o tempo todo. Pandemia, quando rolou a pandemia, eu trabalhava de casa horrores, até final de semana. Todo mundo atrás de mim. Então, assim, quanto que você tem que estudar, batalhar, ter dinheiro para poder botar seus filhos, de repente, com alguém para você poder trabalhar e você ser chefe? Você entende? Tudo isso eu acho que é privilégio. As ramificações são muito grandes. Os outros 2 só estudaram até o 2º grau. Uma delas só completou o 2º grau agora há pouco tempo. É uma pessoa extremamente humilde, que está, vamos dizer assim, ela está em desvio, porque o cargo dela foi extinto, e aí aquela está extinto, você fica com a fulana, fico, pode trazer ela para cá, e aí a gente dá aquela... E aí é legal, porque isso, ela se sente privilegiada, né? Ela deixou de ser um roupeira ou um servente para estar dentro do RH. Eu acho legal, é uma chance que você dá, mas você vê as limitações que ela mesma chega e fala, eu não consigo fazer isso, não, tudo bem, não consegue, mas faz outras coisas. Mas, assim, o quanto de vida, né, desprivilegiada que ela teve, entendeu? Para poder estar ali. Então, isso tudo a gente vai tomando consciência aos poucos, sabe? Assim. Mas tomada de consciência é uma coisa que dói, porque é um crescimento de dentro para fora, não é uma coisa fácil. E eu acho assim, você perguntou inicialmente sobre se a gente estava regredindo e tal. Engraçado, eu tenho a seguinte visão dos fatos. Eu acho que a gente estava morno, sabe? Morno. Tudo ali com aquele paninho por cima, mas ninguém via o que estava ali debaixo. De repente veio um negócio e desvelou aquilo. E aí a gente está sentindo como um retrocesso. Mas eu ainda não sei se isso é um retrocesso. Visão interessante. Desenvolva. Por quê? Porque aí dá a chance da gente poder estar, inclusive, fazendo um podcast hoje em dia falando dessas coisas. Eu não me imaginava fazendo isso lá em 2016. Não vinha à cabeça. E eu também não sabia o quanto de gente tinha com pensamento retrógrado. Eu não sabia, por exemplo, que familiares meus pensavam daquele jeito tão medonho. Eu fui descobrindo aos poucos. Entendeu? Então, eu não consigo achar que isso seja um total retrocesso. Pelo contrário, eu acho que agora a gente está colocando o barco para andar. Vai ser difícil? Vai. A gente vai ter que batalhar, jogar as coisas... Não é assim. Vamos ter que batalhar, mas eu não sei se é um retrocesso, não. Eu acho que para a gente caminhar, a gente precisa estar com as coisas abertas para a gente poder enxergar o caminho, entendeu? Eu acho até que é um retrocesso, mas que tem essa vantagem aí que você está falando, né? De agora a gente está meio que saber onde está pisando, e a partir do momento que você faz a tomada de consciência, você tem a possibilidade de
de modificar a realidade, né? Oi, gente. Parece que o vídeo acabou de acabar, mas não acabou. Na verdade, o OBS parou de filmar, de gravar no meio do caminho, logo depois da fala da Simone. Então parece um corte proposital, mas não é. Na verdade, foi um erro. Ele parou de gravar. E aí, eu fiquei aqui, né, para explicar o que aconteceu depois. Talvez tenha sido amadorismo, talvez tenha sido equipamento ruim, não sabemos o que aconteceu. Mas, bom, o que ocorreu na nossa fala logo depois da fala da Simone é que nós chegamos à conclusão que esse estado que a gente está agora, de preconceito exacerbado, de situação de perseguição, de minorias, que o governo federal implementou nesse país todo, e a gente ainda vê muita gente seguir, que na verdade isso acaba tendo um lado promissor, que isso não é um andar para trás, isso é um momento de revelação, onde as pessoas estão se revelando, e que isso vai detonar uma tomada de posição maior daqueles que estão do lado correto, né? Das liberdades, dos progressistas e do nosso lado. Então a gente acha que é uma tomada de posição e que isso vai alavancar um avanço no sentido do progresso das individualidades e dos direitos civis. A gente acha isso, espero que seja isso mesmo. Então, desculpem aí, mas fica o nosso valeu, deixa o seu joinha aí embaixo e divulga, porque sempre vale. Valeu, um abração para todos aí.